A nossa cultura acaba por superestimar seres extraterrenos como sendo infalíveis, poderosos. Verdade. De fato, muitos deles têm uma tecnologia que nós ainda não alcançamos. Tem uma cultura, se é que se pode falar dessa forma, fora dos padrões conhecidos. Sim. Mas eles têm uma espécie de limitação quanto à expressão de valores mais alicerçados do amor, na compaixão e na empatia. Já que o modo de funcionamento, a lógica de funcionamento desses deuses é absurdamente alienígena. Não. A justificativa e explicação racional e lógica é dizer que o cara é alienígena. Tá bom. Ao nosso modo de ser. Nós não temos parâmetros ainda para fazer uma análise mais aprofundada, nem mesmo as perspectivas da chamada revelação cósmica. Que porra é de revelação cósmica? Já possui esse tipo de conclusão. Aliás, nem a revelação cósmica e nem o conhecimento espiritual profundo que existe no mundo dá por concluído qualquer tipo de assunto. É essa a grande sacada. A gente precisa investigar sempre e acolher e recolher novos dados. Mas, respondendo objetivamente... agora vai responder até que enfim, né? Que, por favor, campeão para fazer floreios. Pergunta, os tais deuses ou arcontes na literatura... Não. Parou. Ó. Tempo. Deuses são uma coisa. Os deuses que alienígenas que param aqui. Arcontes, outra turma. Anunnakis, outra turma. Que incluem ali alguns nibiruanos e outros não. Vamos começar a separar as coisas e organizar, para poder ficar entendível. A literatura gnóstica antiga, eles apenas têm uma função. Recolher dados dos mundos onde eles sabem que existem seres conscientes. Os caras vêm aqui para recolher dados. Cara, quem faz isso é o teu eu superior. O recolhimento de dados ele é inerente à experiência encarnacional do ser. Você está encarnando num local, você já está sendo experienciando, você está vivendo aquilo, e toda essa tua vivência ela está sendo coletada por tecnologia que vai até uma estrutura imaterial e altíssima. E não tem nada a ver com a porra dos deuses que vieram aqui para sugar e com a gente. E se puderem aproveitar, retirar, levar algum tipo de vantagem sobre esses mundos que são percebidos. Não, eles vieram aqui, não é se puderem. Ó, esse tipo de pessoa, o que eu posso concluir com lógica e racionalidade? Uma pessoa que vem dizer assim que os caras fazem se podem, só pode estar na turma dos caras, quer dizer, tipo assim, não, é só se der. Não, o objetivo foi esse. Por eles. Mas também... Ferrar. Muitos desses seres extraterrestres, ou extraterrenos, ou extrafísicos. Os seres extraterrestres, ou extraterrenos, ou extrafísicos, ou extra sei lá o quê. Cara, pra quê? Isso me cansa. Ou interdimensionais, aí os nomes. Vamos pegar mais. Vamos lá, gente. Escrevam no chat mais sinônimos de extraterrestres. Se multiplicam. Eles desejam impor de fato algum tipo de padrão às culturas civilizatórias que eles têm acesso. Culturas civilizatórias. Tá. No caso da Terra, alguns desses seres extraterrenos, como os Anunnaki, como os Kumaras, os Nagas e outros seres, né? Eles, só uma distinção, os Nagas fazem um tipo de atividade cujo objetivo, na maior parte do pensamento desses seres, dos Nagas, é ajudar a humanidade. Nagas estão aqui para ajudar a humanidade. Ele botou Anunnaki e Kumaras no mesmo balaio, vocês perceberam? Porque aqui houve um desvio de rota. Alguns dos Kumaras ligados à hierarquia de Javé, mas outros ligados... Kumaras ligados à hierarquia de Javé. Cara, o Enlil veio para cá. Ele nem sabia que existiam Kumaras.
A hierarquia. Como é que é? Seres sem fundo, extra-aquáticos, extra-mega hyper. Nossa, vocês estão se puxando. Os mestres espirituais perceberam a necessidade de engendrar algum tipo de padrão mental distinto e livre da imposição do demiurgo. Eu tenho que voltar porque eu não entendi. Alguns dos Kumaras ligados à hierarquia de Javé, mas outros ligados à hierarquia dos mestres espirituais. Então vocês percebam, Kumaras ligados à hierarquia de Javé e outros Kumaras ligados à hierarquia de mestres espirituais. Então Kumaras não são mestres espirituais. Perceberam a necessidade de engendrar algum tipo de padrão mental. Engendrar padrão mental. Distinto e livre da imposição do demiurgo. Esse é um dos aspectos. Tá, nesse caso, quem que é o demiurgo? Porque ele falou que são os caras que são ligados ao Javé e aí estão tentando se livrar do demiurgo. Mas ele não é o Javé, não é o demiurgo? No vídeo anterior, o Javé era o demiurgo. Que um dia a nossa civilização precisará compreender. Espirituais perceberam a necessidade de engendrar algum tipo de padrão mental distinto e livre da imposição do demiurgo. Esse é um dos aspectos que um dia a nossa civilização precisará compreender. Mas vai ter que ter outro. Até concordo, a civilização vai precisar compreender, mas vai ter que ter outro explicando, meu querido. Você pode até linkar esse tipo de assunto com a rebelião de Lúcifer. Ah, voltamos na rebelião de Lúcifer? Não acredito. Voltamos para a rebelião de Lúcifer. Tá parecendo o velho que volta para dupla fenda. Vamos lá. Tem relação com esse tema, mas não se limita a ele. Portanto, Renata, esses deuses hoje em dia ainda fazem esse trabalho de tentar cercear o pensamento humano com o objetivo de levar algum tipo de vantagem, é o que eu poderia dizer. Mas eles se assustam com o nosso modo de ser. Hoje em dia, os arcontes estão mais do que nunca atuando para tentar destruir o pensamento humano. Destruir o pensamento humano. Tá. Tentar produzir algum tipo de condicionamento que ainda impeça qualquer voo consciencial mais livre em relação às nossas questões. Tá? Porém, de certa forma, a humanidade nunca esteve sozinha. Ao lado dessas forças demiúrgicas que tentaram sempre dominar a raça humana. Forças demiúrgicas que tentaram dominar a raça humana? Ah, não está dominado. Tá bom. E ainda querem fazer isso. Também há uma espécie de hierarquia dos mestres despertos que financiam e patrocinam a evolução humana. E eles, repito, como eu disse também na live, são muito elegantes em não interferir na condição existencial dos seres humanos. Mas eles, quando acham pertinente, interferem. Como foi no caso do final da década de 80, quando nós tivemos correndo um risco enorme de um processo bélico nuclear, ainda com a Guerra Fria, algo parecido com o que a gente tem hoje. Mas hoje, esses mestres atuam de um modo um pouco mais incisivo, porque a transição planetária está se acentuando, e em breve muitos desses seres eles se farão presentes à nossa consciência objetiva. Alguém puder me explicar o que é uma consciência objetiva, eu agradeço. Naquele tempo, no final da década de 80, eles atuaram de um modo, como é que eu posso dizer isso? Interdimensional, vamos colocar dessa forma. Não foi apenas assim, mas vamos colocar dessa forma. E, por incrível que pareça, alguns anjos, clones, objetivando... Anjos clones. Anjos clones. Presta atenção no termo. Anjo clone. O interesse do Criador, que não quer que a raça humana e o DNA da raça humana se destrua, também interferiram para nos salvar. Curioso, né? Não. Só que eles agem de um modo... Super curioso. É super curioso. O interesse deles, como eu falei na live.
não exatamente o bem da humanidade, mas se estiver dentro do interesse deles, eles fazem. Essa que é a grande questão. Então, os deuses, hoje em dia, ou melhor dizendo, os seres extraterrenos, Renata. Extraterrenos, extraterrestres, interdimensionais. E algumas hierarquias de mestres espirituais, que não são necessariamente deuses, mas são seres despertos. Eles atuam, os chamados seres extraterrenos, com o mesmo padrão, com a mesma agenda para limitar o nível psíquico da raça humana, mas retirado dessa mesma raça tudo que for complexo, tudo que for verdadeiramente rico em termos de produção de DNA. Que? Ô Diego, eu não sei se nós vamos continuar com isso aí, cara. Porque eu fico sem palavras. Portanto, eles são sim uma espécie de vampiros da nossa condição. Isso é inegável. A única coisa que prestou de todo esse tempo é eles são vampiros da nossa condição. Isso é inegável. Perfeito.